Olá, amigos da história, estou de volta. O Barão de Mauá foi uma das mais ilustres figuras da história brasileira, destacando-se como comerciante industrial, banqueiro, diplomata e um dos grandes opositores da escravatura e do tráfico de escravos, bem como precursor do liberalismo econômico no Brasil. Dividido entre as atividades industrial e banqueiro, aos 40 anos de idade, Irineu já era um dos homens mais ricos do Império e, posteriormente, o mais rico. Ficou conhecido pela ótima capacidade na gestão de recursos financeiros e humanos, garantindo a distribuição de lucros da empresa entre funcionários e praticando uma política salarial enquanto investimento em mão de obra. Além da primeira linha férrea do continente, o empresário também foi responsável pelas primeiras indústrias de fundição de ferro e estaleiro do país, o início da exploração do Rio Amazonas, obras na cidade do Rio de Janeiro e criação de bancos. Sua influência para o crescimento econômico do país, na época, foi tanta que ele ficou conhecido como o empresário do Império. Considerado um liberal, ele defendia o fim da escravidão e o menor poder do Estado, posição que fez com que parcela de figuras do Império e da elite cafeeira boicotasse Irineu. Como uma das lideranças empresárias da época, Irineu Evangelista entrou para a história como um dos maiores capitalistas da história do Brasil. Infelizmente, o Barão de Mauá, um empresário extremamente inteligente, morreu praticamente pobre comparado à fortuna que ele tinha. O Barão de Mauá faleceu em 21 de outubro de 1889, aos 76 anos de idade. Poucos dias depois aconteceria a proclamação da República. Mas o que aconteceu com ele? Por que ele perdeu toda a sua fortuna? E este é o vídeo de hoje. É bom lembrar que assistindo o vídeo você está se conectando com a arte de empreender. Pioneiro da industrialização no Brasil, Barão de Mauá foi um símbolo dos capitalistas empreendedores brasileiros do século XIX. Foi responsável por grandes obras como um estaleiro, a Companhia Fluminense de Transportes e a primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Investiu como sócio nas ferrovias do Recife e de Salvador, que chegavam até o Rio de São Francisco. Irineu Evangelista nasceu em 28 de dezembro de 1813 em Nossa Senhora do Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Filho de um casal de fazendeiros, Mariana de Jesus Batista de Carvalho e João Evangelista de Ávila e Souza, seu pai faleceu quando Mauá tinha 8 anos. Seu pai foi assassinado em uma comitiva de boi enquanto levava gado para outra região. Sua mãe casou-se novamente e o marido não aceitava os filhos do seu primeiro casamento. Por esse motivo, sua irmã mais velha, de 13 anos, foi obrigada a casar-se às pressas e Mauá foi entregue aos cuidados de seu tio, Manuel José de Carvalho. Frequentou um colégio no interior de São Paulo de 1821 a 1823, onde foi alfabetizado. No ano seguinte, seguiu viagem para o Rio de Janeiro com seu outro tio, José Batista de Carvalho, comandante da embarcação da Marinha Mercante. Lá, trabalhou em uma pequena loja de troca de abrigo e comida. Em 1825, conseguiu seu segundo emprego na casa comercial do português Antônio Pereira de Almeida, de quem se tornou funcionário de confiança ao passar dos anos e chegou ao posto de caixeiro em 1828. Mauá foi enviado para o exterior para então negociar a dívida de seu patrão. Lá, os empresários gostaram tanto de Mauá que o contrataram. Mauá foi admitido como caixeiro da Companhia Inglesa de Carrutés, especializada em importação e exportação. Exercendo suas funções, aprendeu inglês, contabilidade e técnicas comerciais, chegando ao posto de gerente. Em 1836, se estabeleceu como sócio da companhia, batizada de Carrutés e Companhia. No ano seguinte, regressou e pediu sua sobrinha em casamento. Casaram-se em 1841 e da união nasceram 12 filhos, dos quais 10 sobreviveram. Em 1845, Mauá vendeu sua parte na sociedade e adquiriu uma fundição em Niterói. Construiu, então, um estaleiro no local, iniciando a indústria naval brasileira.
Seu patrimônio cresceu e ele investiu em empreendimentos para a modernização do Brasil. Nos anos seguintes, promoveu o encanamento das águas do rio Maracanã na cidade do Rio de Janeiro em 1850. Em 1851, fundou a Companhia de Iluminação e Gás do Rio de Janeiro. Em 1952, fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas e a Companhia Fluminense de Transportes. Em 30 de abril de 54, nasceu a primeira ferrovia do país, a Companhia de Estrada de Ferro, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. No mesmo dia, Dom Pedro II concedeu-lhe o título de Barão de Mauá. Foi neste dia que começou a desavença entre Dom Pedro II e o Barão de Mauá. A partir deste dia, Dom Pedro II faria de tudo para boicotar o Barão de Mauá, contribuindo então com sua falência. Neste dia, o Barão de Mauá, na inocência, deu uma pá dourada para que Dom Pedro pegasse na pá e enchesse um carrinho, algo assim, com terra, simbolizando o início de uma nova era. No entanto, Dom Pedro não gostou desse ato, pois na época pegar em uma pá era coisa de escravo, e acabou criando uma rincha com o barão. Para vocês terem uma ideia, Dom Pedro II construiu também uma estrada de ferro no mesmo destino da estrada de ferro de Barão de Mauá e cobrando uma tarifa mais barato. Se você chegou até essa parte do vídeo, é porque você é diferente das outras pessoas. Você tem uma característica que se chama persistência e conexão. Você está no caminho certo. Este é um dos segredos dos grandes empresários, a persistência no caminho certo. Vamos até o final do vídeo. O empreendedor também inaugurou a Estrada de Ferro Dom Pedro II em 58, atual central do Brasil. Realizou a construção da estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí e a instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa em 1874. No final da década de 1850, fundou o Banco de Mauá e Companhia. Liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, o Barão de Mauá forneceu os recursos financeiros necessários para a defesa de Montevidéu. Suas fábricas passaram a ser alvo de sabotagens criminosas e seus negócios foram abalados pela legislação que sobretaxava as importações de matéria-prima para suas indústrias. Em 1857, seu estaleiro foi criminosamente incendiado. O Barão de Mauá também foi deputado pelo Rio Grande do Sul em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 73. O Barão de Mauá foi também deputado pelo Rio Grande do Sul em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 1873 para cuidar de seus negócios ameaçados desde a crise bancária de 64. Apesar de todas as realizações, o Barão de Mauá terminou falindo. O Banco de Mauá quebrou em 1875, resultado da crise bancária iniciada no país em 64, e também da proibição que o Banco do Brasil recebeu de fazer empréstimos ao empresário que havia tomado a iniciativa de reabrir a instituição. Para pagar suas dívidas, Irineu vendeu tudo o que tinha, incluindo bens pessoais. Irineu morreu praticamente pobre comparado à fortuna que tinha. Ele morreu em Petrópolis em 21 de outubro de 1889, a menos de um mês antes da proclamação da República e do fim da monarquia. Havia se transformado num corretor de café modesto, acometido de reumatismo e diabetes, ainda que cercado pelos netos e filhos, resultado de 48 anos de casamento com a sobrinha Maria Joaquina, filha de sua irmã Guilhermina. Mauá não conseguiu ver o país com o qual sonhou, mas fez parte de todas as transformações de que, de alguma maneira, mudaram o Brasil. Em apenas meio século surgiram trens, navios a vapor de fabricação própria, siderúrgicas, casas bancárias, bondes e telégrafos submarinos. Sem o Visconde, certamente o país chegaria muito mais atrasado ao século XX.
A vida de Irineu Evangelista de Souza, o primeiro grande empresário brasileiro, foi uma mistura de epopeia e tragédia. Em pleno século XIX, quando a economia nacional praticamente se resumia à produção agrícola para exportação, ele fundou a primeira indústria naval do Brasil e financiou a construção da primeira ferrovia do país, o que lhe rendeu prestígio não só econômico, mas também político. Em 1854, tornou-se Barão de Mauá e em 1874, Visconde de Mauá, título pelo qual ficaria popularmente conhecido. A proximidade com o poder, no entanto, não impediu que uma mudança da política econômica na década de 1860 abalasse profundamente os seus negócios e o levaram à falência, acabando com uma das trajetórias empreendedoras mais impressionantes da história do Brasil. A verdade mesmo, o que aconteceu foi que Dom Pedro II viu em Barão de Mauá uma ameaça, pois nas ruas muitas pessoas chamavam Barão de Mauá de rei. Dom Pedro II com certeza tinha medo de perder o trono para o Barão de Mauá. Caso o Barão de Mauá não tivesse morrido, com certeza isto poderia ter acontecido naquele mesmo ano. E foi assim então que em 1954, depois que o Barão de Mauá deu uma pá para Dom Pedro II, começaria ali uma rivalidade que acabaria culminando com a falência de Barão de Mauá. Se você chegou até essa parte do vídeo, pode ter certeza, você é uma pessoa que tem tudo para tornar-se um Barão de Mauá, porque você é persistente, você é diferente das outras pessoas. Deixe aí nos comentários para que eu possa saber que você chegou até o final do vídeo. A palavra-chave é Barão de Mauá. Obrigado, deixe nos comentários a palavra-chave Barão de Mauá. Até o próximo. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Você já sabe, eu voltarei.